Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre o comportamento humano na pandemia. Lá se vão 13 meses de pandemia, a gente já falou sobre isso lá no começo da pandemia, mas assim, continua complicado e parece que está piorando. Então a gente vai abordar isso de novo e trazer uns novos nuances que a gente vem passando nesses tempos. Vanessa, você quer começar? Eu gostaria. Olha, eu tava pensando aqui no que eu deveria falar inicialmente. E aí eu pensei o seguinte: cada um só dá o que tem. Condôminos, o que é que vocês estão dando de princípios e valores para a massa condominial em que você vive? Para os empregados do prédio, para os prestadores de serviço, para o seu vizinho. Eu sempre digo que o vizinho é o nosso parente mais próximo. É para ele que antigamente a gente pedia a xícara de açúcar. É para ele que quando tinha algum problema de saúde, a gente pedia para levar para um hospital, no caso de um infarto, um AVC. Ainda existem essas pessoas, ainda existem essas figuras. No entanto, com a pandemia, nós percebemos que alguns comportamentos que estavam escondidinhos, eles inflamaram, doeram e eles vieram à tona de uma forma muito triste. Quando eu digo o que é que você dá, é claro, a gente só dá aquilo que a gente tem. Só que para se viver em comunidade, para se viver nos condomínios, é necessário, é imprescindível que os moradores, as pessoas que convivem nos condomínios, tenham a questão da empatia que está sendo falada, mas as pessoas não sabem o que é na prática. É só a palavra, né? Eles só usam a palavra. É a palavra sem ação. É a tolerância. O amor nem se fala, né? A gente nem fala mais em amor porque parece que virou clichê. Mas é verdade. É respeitar o outro, ter tolerância com relação ao outro, respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana que têm sido violados de uma forma criminosa, porque sim, as pessoas cometem crimes contra as outras dentro do universo condominial e principalmente no que tange a honra destas pessoas, inclusive crimes previstos no Código Penal. Não precisaria, obviamente, falar sobre crimes previstos no Código Penal se efetivamente todos fizessem a lição de casa, soubessem se comportar. Não é natural o que a gente tem enfrentado, principalmente os síndicos têm enfrentado neste momento em que todos nós estamos atravessando. A bem da verdade, o rio ele segue o curso e se nós remarmos todos para a mesma direção, tudo vai fluir muito bem. Agora, por que que nós, síndicos, temos que aguentar sermos tratados de forma desumana, desonrosa, desrespeitosa e criminosa por quem quer que seja? Por que os nossos funcionários, nossos prestadores de serviço precisam ser tratados como se fossem nada, como se não fossem gente? Meninos, por favor. A Vanessa foi bem eloquente, eu acho que resumiu bem o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo, né? Agora, por que isso acontece? Eu imagino que as pessoas não conseguem pensar no coletivo, as pessoas só conseguem pensar no individual. Pensando no individual, todo mundo está passando pelo mesmo problema. Desde de quem tem que ficar em casa e trabalhar, até o porteiro que precisa sair de casa para trabalhar e tem medo de sair de casa para trabalhar. Eu estou estressado, mas meu vizinho também está estressado. Eu estou estressado porque eu tenho que trabalhar em casa e escuto o barulho das crianças brincando no apartamento de cima. Mas a minha vizinha no apartamento de cima também está estressada porque ela tem que trabalhar e os filhos estão em casa e você não consegue amarrar a criança e deixar a criança dentro da geladeira, por exemplo, né? É impossível. Então as pessoas precisam entender que você vive em uma comunidade, você vive em um condomínio. Você não vive isolado na selva. Se você vivesse isolado na selva, você faria o que você
quiser, a hora que você quer. E você ia ter outros problemas que não esse. Exatamente. Exatamente. Mas você decidiu morar em um condomínio. E dentro desse condomínio você precisa ser respeitoso com os seus vizinhos e com os funcionários, né? Então, assim, eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é a única forma da gente chegar a um denominador comum e que as pessoas se tratem de maneira respeitosa e que você consiga viver em paz dentro de um condomínio, né? Eu vou pegar o gancho no que você colocou a frase. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Isso tem nome, chama simpatia. Então, o problema é que todo mundo fala de empatia e ninguém sabe o que significa. Pode parecer clichê, mas eu sinceramente, assim, eu tenho ficado espantado, e eu acho que você começou muito bem o programa, Rogério, que após 13 meses de pandemia, eu tenho ficado espantado como as atitudes e o comportamento humano de algumas pessoas, ou eu diria não de algumas pessoas, de uma massa significativa, tem mudado com essa situação. Então, eu vejo pessoas que normalmente são pessoas mais tranquilas, mais sossegadas, super cordiais e tal. Eu tenho visto exemplos de agressividade, de intolerância, de desrespeito, coisa que não é comum. Intolerância, acho que é a... Isso está me deixando um pouco preocupado, o quanto a pandemia está realmente afetando a cabeça das pessoas de forma geral. Não estou aqui fazendo... Isso deixa a gente espantado e cansado, né, Sim, Carlos? claro. Porque, assim, eu estava pensando nisso quando eu estava saindo de uma reunião ontem. Parece que a energia das pessoas tá muito ruim, né? Tá muito carregada. Então, uma coisa que faz parte do nosso trabalho, que é ter troca com as pessoas, ter reuniões diversas que nós temos, nós lidamos com centenas de pessoas toda semana, tá sendo muito pesado, né? Porque a gente sai da reunião, a gente sai do contato, mesmo que seja virtual, a gente sai acabado, né? Porque a pessoa, é o que a Vanessa falou, a pessoa só dá o que ela tem, né? Então a pessoa está esgotada psicologicamente. Uma pessoa, como você mesmo colocou muito bem, pessoas que eram muito dóceis, muito fáceis de tratar, as pessoas estão completamente arrasadas psicologicamente. E isso, por mais que não seja verbalizado, né, a pessoa transmite aquilo, aquela falta de esperança, aquele medo, aquele desespero, né? Porque assim... Ansiedade. Eu ouvi uma pessoa dizer, e eu acho que faz todo sentido, quem tá igual há 13 meses atrás, tá errado. Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem não sentiu, quem não teve medo, quem não teve ansiedade, quem não... incerteza, quem não passa... Tá não errado. Deve ser humano. Ou tá muito alienado, né? Tá muito alienado. É por isso que eu sempre falo, que mundo que você vive? O mundo da alienação ou o mundo do pé no chão? E tem gente que ainda não percebe. Outro dia eu disse, os condomínios não são hotéis e os síndicos não são gerentes. Síndico é o CEO do condomínio. O condomínio não é hotel por quê? Porque no hotel você faz o seu check-in, você faz o seu check-out. Se você não estiver muito satisfeito com o quarto, o gerente vem, troca você de quarto. Se você não gostar daquele hotel, você não volta nele. Agora, quando você compra uma unidade privativa e escolhe, porque é uma escolha, morar no universo condominial, e eu falo universo condominial porque é uma amplitude de situações, de problemas, desafios e também muita alegria, porque não é só coisas ruins que os condomínios eles têm, tem coisas muito lindas, tem projetos dentro dos próprios condomínios realizados por moradores, como campanhas de doação de alimentos, campanhas de doação de roupas, campanha de doação de água, as pessoas, doação de sangue, não é? Que acontece dentro do universo condominial, que também deve ser trazido à baila, trazido para a situação. No entanto, o que a gente fala
fala é sobre as situações em que podem ser modificadas pelos próprios moradores. Você falou de carga energética. Gente, eu não sei vocês, mas tem dias que eu vou dormir de madrugada. Porque eu já sei que se eu não fizer lição de casa de madrugada, 7 horas da manhã já vai ter um corpo diretivo, moradores, fazendo solicitações. E que elas vão aumentando e crescendo por conta também da tecnologia, que é o lado ruim, né? Das pessoas entenderem assim, olha, a síndica está online. Ela vai responder agora. Você sabe, Vanessa, eu falei pra Priscila outro dia, foi até muito engraçado. Era sábado, eu não lembro se era sexta ou sábado, mas eu acordei e eu falei, eu não vou olhar no celular, porque vai ter uma mensagem do fulano, eu vou me irritar e eu não vou conseguir dormir de novo. Acho que era sábado. Nossa. Eu coloquei ontem para um corpo diretivo um problema que existe no condomínio e eu falei, mas qual seria a solução que essa pessoa nos traz? Porque a única solução é ela sair daqui. Pelo tanto de... eu não tenho como solucionar o que ela tá me pedindo. Porque eu não posso fazer todos os vizinhos mudarem, entendeu? Então é assim... Não pode moldar o condomínio para ela. Exatamente. Então, assim, todos precisam ter flexibilidade. Você precisa se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que, assim, se colocando no lugar do outro, que foi o que aconteceu, a gente estava conversando sobre um crime que aconteceu em um condomínio em Goiânia, as pessoas ali se colocaram no lugar da porteira, né? Um delegado que morava no próprio condomínio se colocou e o morador foi levado até a delegacia. O morador não pode xingar, não pode cometer crimes raciais contra a porteira. Contra ninguém, né? Exatamente. Mas assim, ainda mais contra ela, que estava cumprindo a função. Sim, principalmente... Sabe o que acontece? Eu percebo que os moradores, se você fala assim pra ele, você é o melhor síndico do mundo. Você falar não para ele, embasado em legislação, convenção, regulamento interno, as decisões das assembleias, que muitos moradores desconhecem porque não participam, você já é o tirano da história, você deve morrer. Olha que coisa horrorosa. O cara, o inconformismo do morador não pode ser combustível de uma explosão. Não pode ser combustível para uma agressão. Olha, a gente tem acompanhado nos noticiários os crimes que estão acontecendo dentro dos condomínios. Há 15 dias, um dos meus zeladores me procurou e falou, eu estou com medo de tal morador. Eu falei, tá com medo? Medo por quê? Porque ele tá falando que nós todos somos tiranos, ditadores e autoritários por conta do fechamento das áreas comuns em face da pandemia, na fase emergencial vermelha. E ele disse, olha, esse cara sempre foi um cara legal, como o Carlos colocou. Mas ele tá muito louco, Van. Tá muito louco esse cara. Eu tô com medo dele. Ele falou que quer matar todo mundo. Que ele não acredita que tá vivendo nessa situação e que ele prefere morrer, inclusive matar todo mundo junto. Pensem, não é natural isso? Claro que ele ficou com medo. Eu fiquei com mais medo ainda de dividir a situação com o meu corpo diretivo para que eles também tomem ciência, porque vai que esse cara... realmente leve isso a cabo, né? É uma coisa muito surreal e a gente passa por isso, gente, não é num condomínio só, em vários condomínios tem esses mesmos tipos de personagens. É desumano com a gente também, é desumano com os funcionários. Então assim, tá inflamado, respira, pensa 2 vezes antes de chamar o síndico, de fazer uma reclamação. A gente falou do condomínio reclamão num programa, né? Vários moradores vieram falar, nossa, puxa, sabe que eu me vi naquela situação? Puxa, desculpa, eu imaginei que eu estava também fazendo reclamações até inverídicas, até bobagens, e que você estava tão sobrecarregado. Depois eu pensei, nossa, imagine isso multiplicado por 300, 400 unidades privativas. Às vezes o morador tem marido e mulher, os dois reclamam juntos. Aí você não sabe se está reclamando o marido, se está reclamando a mulher, várias pessoas das unidades privativas reclamando e mostrando o quê? Combustível de energia tóxica. A gente não tem noção, né? A maioria das pessoas não tem noção do quanto uma ação dela pode ser prejudicial na vida do outro, né? Sim. Eu estava conversando com uma pessoa ontem que ela teve Covid e ela passou muito mal, né? E ele falou assim para mim, sabe o que é pior? Você chega para a pessoa e fala assim, eu tô com Covid, eu tô com falta de ar, eu tô com pressão alta.
O cara fala assim, nossa, você não sabe, um conhecido meu morreu, o fulano tá internado, não sei o que, não sei. Ele falou assim, em vez da pessoa me trazer, me acolher, a pessoa começa a descarregar a neura dela em cima de você. Ele falou, eu ficava pior. Em vez da pessoa pensar, puta, o cara tá doente, o cara pode morrer, porque assim, é uma doença que é uma loteria, né? Sim. Eu vou acolhê-lo, eu vou falar, pô, você vai ficar bem, vai estar tudo certo, eu tô aqui. E é isso que nós, assim, é isso que a gente se esforça o tempo inteiro, né? Por que a gente pede para que os moradores avisem o síndico que estão com Covid? Pra gente acolher, né? Pra gente acolher tanto o morador quanto os funcionários. A gente toma tudo aquilo que a gente já falou em programas passados, mas a questão é acolher. É do tipo, pra pessoa não se sentir prisioneira dentro da própria casa, porque ela não pode sair. Então, eu vou tentar trazer a ela conforto. Então, eu vou combinar com ela a hora que ela pode receber o supermercado, que um funcionário do condomínio vai levar até lá, se não tiver nenhum vizinho para ajudar. Eu vou combinar com ela o horário que o funcionário vai tirar o lixo. Eu vou acolher, eu vou me colocar no lugar da pessoa. Sim. Para que a pessoa se sinta bem. Protegida, amada. E eu não vou falar assim, eu não sou o vizinho de cima que vou ficar reclamando da tosse da pessoa de baixo, sim, entendeu? Puxa. Porque isso acontece. Não, e de novo, a gente está tratando dos problemas que são individuais e a pessoa quer tentar trazer isso para a coletividade. Exatamente. Eu acho que o exemplo que você comentou fora da gravação do programa sobre aquele morador que até o momento em que ele ia se mudar, ele fez obra durante 1 mês, né, na unidade dele, mesmo durante a pandemia. Agora que ele se mudou, ele entende que as obras têm que parar. Gente, eu acho que egoísta. As pessoas... Não é só egoísmo, Vanessa. Eu acho que isso chega a ser uma coisa meio... É psicótico. Como assim? Há 1 mês atrás você estava em obra e você entendia que você precisava fazer a sua obra para você se mudar. Agora que está tudo ok com você, você esquece que as outras pessoas têm a mesma necessidade. E isso não é uma coisa isolada. Não é mas isso eu vou além nesse egoísmo no seguinte sentido. Eu só tenho as áreas comuns do condomínio para poder sair da minha casa. Então eu quero fazer isso a qualquer preço. Eu não estou preocupada com as outras pessoas que estão passando. Eu não estou preocupada com os funcionários que precisam estar no condomínio para que o condomínio funcione. Eu só quero poder sair da minha casa. Eu não sei se vocês estão sentindo isso. Porque assim, lockdown. Aqui em São Paulo nós tivemos uma fase vermelha emergencial, que é pior que a vermelha. Fecha. Não dá para usar individual num condomínio que tem 220 unidades, tem mais de 600 pessoas. Mas eu tenho um condomínio 400 unidades privativas, fiz uma reunião aberta com os moradores para poder ouvi-los, acolhê-los e explicar tudo o que estava acontecendo. Um morador chegou do nada, assim, ele falou assim, porque você é uma incompetente. Eu quero, porque eu pago o condomínio, que você libere imediatamente as áreas. Desce quem quer, faz o que quer, mas eu quero. Desse jeito, sua incompetente. Tinham 77 moradores participantes na reunião. Sua incompetente, ditadora e autoritária. Aí eu disse a ele, olha, eu vou lavrar um boletim de ocorrência contra o senhor, eu não vou permitir esse comportamento tóxico e desproporcional, eu não tenho culpa do que está acontecendo lá fora. E olha, gente, nós não fomos treinados para questões pandêmicas nos condomínios. Vocês foram? Não. Eu não fui. Mas você sabe, que bom que você tocou nesse ponto. As pessoas estão trazendo para dentro do condomínio problemas políticos. Sim. Gente, a pandemia é um problema de saúde, é uma crise sanitária mundial. Não é do governo, não é do presidente. Esquece o presidente, esquece o governador, o prefeito. É uma situação pandêmica que afeta o mundo inteiro. Então, não adianta querer você impor como morador, porque eu pago o condomínio. Para quem não sabe, para aqueles que gostam de usar esse argumento, pagar o seu condomínio é sua obrigação, está na lei. Você não está fazendo absolutamente nenhum favor para o síndico e para os seus vizinhos. Você é obrigado a fazer isso. Tanto que se não fizer, você vai ser penalizado. Vai ser penalizado e ainda pode ter perder o seu bem para pagar as contas atrasadas. O fato é que
as pessoas estão tentando misturar política com uma crise sanitária, o que para mim é um absurdo por si só. E pior o psique ainda mais, né? Porque vai quem quer... Não, a recomendação da comunidade científica, dos médicos, é que se cumpra o máximo isolamento, reduza-se a possibilidade de transmissão do vírus. Caramba, é nossa obrigação aqui como síndico e de qualquer outro síndico cuidar da saúde. E outra, das E não pessoas. é só a saúde do morador, é a saúde dos funcionários, Sim, de quem tem que passar ali. de todo e não é, só mundo. não é só obrigação, é a responsabilidade. Não, e assim, e aí você pega... E aí eu vou além. Tem condomínios que a gente consegue abrir academia, fazer com horário marcado, etc, etc. Aí você faz isso, mas pede, por favor, mesmo com a academia sendo utilizada por um só morador, o ideal é que você use máscara. Por quê? Porque aquilo fica no ar, etc, etc. Ah, não, mas... Poxa, você já está tendo a benesse de poder usar a academia enquanto as academias da cidade inteira estão fechadas, enquanto alguns prédios não têm essa possibilidade, mas não, eu quero usar e eu quero usar do jeito que eu quero. Não importa quem eu esteja prejudicando. Sim. Não importa se eu vou prejudicar a pessoa que vai limpar aquilo depois. Né? Exatamente, é uma vergonha. Eu me pergunto se às vezes... É uma pergunta meio retórica, né? Mas se às vezes a pessoa precisa passar por alguma experiência traumática na família, de perder um ente querido próximo, para começar a entender que tem que agir de forma diferente. Eu sinceramente, eu me questiono. É uma bom coisa deixar para as as pessoas pensarem, exatamente. Eu reflexão. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, o assunto é muito interessante, muito polêmico, mas eu acho que vale fazer um fechamento aqui, né? Como a gente estava conversando antes da gente começar aqui, nessa sua pergunta que você fez, eu tive um evento de uma família, de um amigo meu, amigo de infância, que ocorreram 2 falecimentos e eu fiquei muito tocado. Assim, a gente não estava levando mais... a gente já estava fazendo algumas concessões com a pandemia, fazendo reuniões, saindo e tal. Assim, foi muito complicado, assim, então trouxe a gente para a realidade de novo. Eu acho que não vale a pena, gente. Não espere passar por isso para voltar. Falta tão pouco. Provavelmente até o fim do ano vai ter uma grande parte da população imunizada. O pior já passou. Assim, os números da pandemia estão no pior momento, mas o maior tempo de isolamento, a maior incerteza já passou. Então, assim, vamos aguentar mais um pouco, né? Eu acho que vale a pena. E um outro assunto, o condomínio não é um microcosmo, não é apartado da sociedade. O condomínio está dentro e o condomínio tem que cumprir leis. Um crime cometido dentro do condomínio com o porteiro é o mesmo crime que você cometer na rua. Se você fizer uma ofensa racial a um porteiro, é a mesma ordem de você fazer na rua ou para uma autoridade ou para seja quem for. Se você matar o seu zelador, um caso extremo, é a mesma coisa que você matar uma pessoa na rua, né? Eu falo que às vezes o futebol, né, que a gente está mais inserido, parece que tem uma lei à parte, né? Porque as coisas acontecem e nada acontece. No condomínio, não. A gente vai levar isso a cabo e a gente vai atrás de responsabilizar as pessoas, porque é a nossa responsabilidade, né? Tá acabando mais um programa, espero que vocês tenham gostado. Hoje esse tema é bem polêmico, é bem atual. Espero que vocês gostem. Deixa seu like, curta nosso canal. A gente está em podcast e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.